Graça e paz, irmãos. Bom estar aqui, uma alegria muito grande, mais ou menos. Pensei que tinha esquecido de mim, mas agora eu soube que foi por causa da pandemia. Vírusinho chato esse. Bichinho pequeno, ninguém sabe quem é ele, não mostra a cara, ninguém vê, mas mata. Dizem que mata. Mata. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55. Vamos começar a ler do versículo 6. Isaías, capítulo 55, começando no versículo 6, diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Vamos nos assentar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Depois que nós vemos uma palavra dessa, gerada no coração de Deus, nós sabemos que não há o que mude o desígnio de Deus. Ainda agora nós vimos o que o pastor nos levou a pensar, que está escrito em Romanos 8, no versículo 33. Quando o apóstolo Paulo diz: quão insondáveis os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. E quando nós pensamos nisso, pensamos em juízos, nós sabemos que os juízos, eles se encadeiam, e o resultado do encadeamento dos juízos é que nós chamamos de raciocínio. Quem pode encadear juízos melhor do que aquele que criou todos os juízos? Então, o raciocínio de Deus é inescrutável, como são inescrutáveis todos os seus juízos. Mas, quando pensamos nos caminhos
caminhos de Deus? Impossível. Porque ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. E ele dá uma distinção assim, porque assim como distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Mas quando nós olhamos bem para a palavra de Deus, lá no Salmo 103, no versículo 7, quando aquele salmista está falando com a alma dele, ele diz, olha, o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Então Deus manifestou os caminhos a Moisés? Então Deus manifestou os caminhos dele para um homem? Sim. Aí nós vemos, Moisés não entrava em muitas contradições, lógico, com uma dessa também, quem vai ficar entrando em contradição? Mas manifestou os feitos ao povo de Israel, que entrava em contradição toda hora. Pense bem a calma de Moisés. Quando o povo sai do Egito, lembra? A Bíblia diz assim, que eles saíram de Sucote e chegaram a Etã, na entrada do deserto. Quando eles chegam a Etã, vai ser o primeiro acampamento deles. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão. Moisés, nós saíram. Moisés, nós estamos fora do Egito, estão. Moisés, não somos mais escravos, não, podemos pular, podemos cantar, nos alegramos. Aí, entra o capítulo 14 de Êxodo, quando Deus diz para Moisés assim, ei, diz ao povo de Israel que retorne e vai para Pi-Hairote. Como é isso? O povo estava festejando que saiu. E Deus diz agora, Moisés, diz ao povo que retorne e vai para Pi-Hairote, porque Deus estava aprontando uma para Faraó. Mas o povo não sabia. O povo não sabia. Preste bem atenção. Pi-Hairote significa montanhas intransponíveis. Eles iam ficar num beco sem saída. Quando Moisés disse para o povo, queriam matar Moisés, que eu nunca vi um homem tão ameaçado de morte. Todo o povo queria matar Moisés, apedrejado. Quando eles se encontram em Pi-Hairote, que eles veem o exército de Faraó vir contra eles. Moisés, não foi isso que te dissemos estando ainda no Egito? Deixa-nos ficar no Egito para servir o Egito aos egípcios, porque muito melhor seria para nós ficarmos lá como escravos do que morrermos no deserto. Foi por não haver sepulcros suficientes no Egito que nos trouxeste para cá. Aí Moisés, a quem Deus havia revelado os seus caminhos, diz, não temais, e vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque os egípcios que agora vedes, nunca mais tornareis a ver. O povo disse, não mesmo, porque nós vamos morrer. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha a calma de Moisés, não tem mais. Deus disse para ele, Moisés, por que clamas por mim? Diga ao povo que marche. Daqui a pouco, estende a mão sobre o mar. Abre o mar para o povo de Israel passar. Coitado de Moisés. Mas Deus tinha dito para ele, Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor.
E eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Deus já tinha manifestado o caminho, o plano para Moisés. Por isso que Moisés estava naquela calma, não temais. Que confiança, né? Moisés estendeu a mão, Deus soprou o vento, o povo passou, tudo bem. Olhe a diferença de conhecer os caminhos do Senhor. Nem sempre conhecemos, mas existe um modo de sabermos que a palavra dele se cumpre. Agora, Deus, ele tem um modo de trabalhar no seu tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do sol. Capítulo 3. Tempo. Quem é que pode definir o tempo? O que é o tempo? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de viver, tempo de morrer. Tempo. O que é o tempo? Como se define o tempo? Baiano tem as suas filosofias. E lá na Bahia você vê o povo baiano dizer, com muita sabedoria, o tempo disse ao tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. Entendeu? Você entendeu a filosofia? Conhece aquela história? Não sei aonde, não sei quem me disse. O quilo do feijão custa não sei quanto. É a mesma coisa. Só falou, não disse nada. Agora o tempo disse ao tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. Falou do tempo. Ninguém define o tempo. Mas Deus estabelece tempo. E dentro do seu tempo, Ele faz o que tem que fazer. E Deus trabalha com plenitude do tempo que Ele determina. Deus, aqui, prometeu o descendente de mulher que iria esmagar a cabeça, o poderio, o governo, o domínio de Satanás. Quantos milênios se passaram? Prometeu a Eva. Quando chega aqui, bem aqui, o anjo Gabriel vem para uma moça, lá em Nazaré, e conta para ela que ela foi escolhida. Teve toda aquela conversa. E ela disse, então está tudo bem. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu. Tudo bem. Aí a Bíblia diz, Paulo escreve em Gálatas 4, no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Completou-se o tempo de Deus. Ai daquele que não aceita o tempo quando é completado. Ai daquele, porque quando completa o tempo de Deus, ele sai como guerreiro valente e ele vai fazer o que tem que fazer. Ele estabeleceu um tempo para Abraão. Ele diz, Abraão, sabes que certamente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos numa nação estrangeira. Tu vais para os teus em ditosa velhice, mas, completando esse tempo, eu os levarei, eu os trarei para a terra que hoje eu te dou por possessão. Porque ainda não
se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estabeleceu 400 anos para os amorreus decidirem continuar na iniquidade deles, 400 anos para os egípcios afligirem a descendência de Abraão e 400 anos para a descendência de Abraão ficar no Egito. 400 anos. Quem podia lembrar disso? Nós temos uma memória que depois de 40 anos não lembramos o que aconteceu. Não lembramos. Se eu perguntar para você, o que foi que você comeu no Natal do ano passado, talvez nem lembre. Mas, quão inescrutáveis são os teus caminhos, insondáveis os teus juízos. Faltavam 40 anos para completar os 400. Satanás, o príncipe deste mundo, colocou na cabeça de Faraó: mata tudo quanto é menino que vai nascer, todos os hebreus, porque vai nascer no meio dessa geração aquele que vai tirar os hebreus do Egito. Faraó foi com tudo, ordenou a matança de todo menino hebreu. Faltavam 40 anos. E Deus, que é Deus, que é Deus, os meus pensamentos, ele diz, não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Deus fez nascer o menino, e o menino foi criado no colo de Faraó, o único que Faraó tinha que matar. Deus faz a gente rir. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto quando Deus apronta essas coisas. Faltavam 40 anos. Aos 40 anos, Deus diz, está na hora de sair, garoto. Foi o tempo para Moisés aprender tudo. Ele cresceu com uma educação finíssima de príncipe egípcio. Aprendeu tudo. Era naquela época a nação mais charmosa, mais rica, mais evoluída do mundo daquela época. Aos 40 anos, sabemos o que aconteceu, Moisés tem que ir para o deserto. Aí Deus, agora que você já aprendeu tudo lá, está na hora de entrar na minha escola, rapaz. Aí ele vai ficar 40 anos fazendo estágio. Estágio de 40 anos. 40 anos no deserto, cuidando de um rebanho que não era dele. Fez o estágio. O estágio foi tão bom que até casou com a filha do dono dos rebanhos. 80 anos ele está. Agora Deus chama. Agora eu tenho mais 40 anos com você. Você ficou 40 anos estudando, 40 fazendo estágio, agora vamos trabalhar. Deus chamou Moisés. 40 anos no deserto. O ministério de Moisés foi do Cairo às Campinas de Moabe, no limiar da terra prometida. Estivemos lá mês passado. Lá no Monte Nebo, Deus o chamou. Tempo. O tempo de Deus. 400 anos. Aconteceu de tudo. Deus acabou com o exército todo
de Faraó, com todos os primogênitos de homens e de animais, com toda a agricultura, com toda a pecuária, com tudo, mas tirou o seu povo, porque ele estabeleceu um tempo, ele prometeu 400 anos, ele tirou os amorreus da terra, ele trouxe a descendência de Abraão, porque ele estabeleceu o tempo. Mas ele dá o tempo. Olha, um dos grandes erros que nós temos cometido na pregação hoje, e eu falo isso para todos nós os pregadores, é que nós não estamos pregando, estabelecendo tempo. Você se lembra de Jonas? Para mim, o grande profeta Jonas, embora todo mundo ache que ele é esquisito, não deixa de ser. Você prestou atenção na pregação de Jonas? Deus diz para ele: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, nós sabemos o que aconteceu, ele passou tudo aquilo que passou, e ele passou pelo ventre do grande peixe, foi vomitado na praia. Volta para casa. Agora ele está tomado banho, cheirosinho, limpinho, com a sua canequinha de chá. Isso sou eu que penso. Aí Deus, capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, ouviu? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Que mensagem é essa? Que Deus diz a Jonas. Agora, coitado do profeta, vai ter que ir. Quando ele pensou, ventre do peixe, de novo, vou para Nínive. Você pensa que você está em Nínive, aparece aquele hebreu esquisito, de roupa esquisita, com má vontade. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. 2, 3. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. 1, 2, 3. Ainda. O que é isso? Um sermão? Olha quantas palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que é isso? Olha o poder desse tempo. Deus aqui disse para Jonas um tempo. E Jonas transferiu o tempo para o povo. Jonas levou o povo a saber o tempo. 40 hoje, amanhã 39, depois de amanhã 38 dias. O povo começou a pensar num tempo que estava passando rápido. O Espírito Santo pegou essa palavra porque é de Deus. Porque o Espírito Santo se responsabiliza pela palavra de Deus e não pela minha. Porque Deus é fiel à sua palavra e não à minha. Quando ele diz, olhe bem, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes regue a terra, e a fecunde, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é minha palavra.
minha palavra, não é a palavra do pregador. Deus diz, é a minha palavra, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem aliança consigo, Deus é fiel à sua palavra. O Espírito Santo pegou essa palavra e foi, olha, a Bíblia diz que o rei desceu do seu trono, vestiu-se com roupa de saco, sentou na cinza, não foi mais no trono, ordenou que todos jejuassem, que todos se vestissem de saco, até os animais, ordem real, todos se convertam ao Deus de Jonas. Jonas, por acaso, era alguma pessoa agradável? Jonas, por acaso, estava bem vestido? Jonas, por acaso, era carismático? Hoje, para ouvirem a palavra de Deus, o pregador tem que ir com sapato de cromo alemão, terno da Hugo Boss, roupa comprada na não sei aonde, que eu não sei como é o nome dessas boutiques, para poder ter ibope, aumentar o número de seguidores. Que coisa boa, que não existia isso naquela época, né? Ou então tem que vir de paletó, assim que nem o pastor, botar uma máscara da Lupo. Olhe, Jonas não falou de pecado. Jonas não falou da adoração aos falsos deuses. Jonas não apontou um pecado dos ninivitas. Ele apontou para o tempo. 40 dias. Ele fez o povo olhar o tempo que Deus estabeleceu. Deus tinha estabelecido um tempo. E por isso o povo se converteu. Por que será que nós hoje não estamos apontando o tempo? Olha aqui. Lá no capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, tem uma profecia. A profecia a respeito dos elamitas. E nessa profecia dos elamitas, entre tantas coisas, Deus diz no versículo 36, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Olhe bem, eu vou ler de novo esse versículo 36. Deus, primeiro, no versículo 35, assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth: eis que quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção desses 4 ventos, de todos os ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Lá no final, versículo 39, nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Últimos dias. Nunca mais se ouviu falar em Elão. Nunca mais. No tempo de Abraão não se falava em Elão. No tempo do Antigo Testamento foram. Quando chega em Atos 2,
no dia de Pentecostes. Estão lá os elamitas, ouvindo o sermão de Pedro, se convertendo, recebendo o Espírito Santo. Elamitas estão lá, vou ler para vocês, para não dizerem que a véia está inventando. Aqui, ó, Atos 2. A Bíblia diz, a Bíblia diz, no versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha, os elamitas estavam espalhados em todos os países, na direção de todos os ventos do céu. Aí você vai ver, nos últimos tempos, mudarei a sorte de Elão. Últimos tempos começa quando vem o Espírito Santo. Viu? Começa quando vem o Espírito Santo. Quem são os elamitas? Você vai lá, em Gênesis, no capítulo 9, né? Gênesis no capítulo 9, desculpe, capítulo 10. E você vai ver que o primeiro filho de Sem é Elão. Elão é o primogênito do primogênito de Noé. Os elamitas são semitas. Os elamitas são filhos de Sem, como os judeus. A perseguição de Hitler foi contra judeus e ciganos. Os elamitas são os ciganos. Aí você vê as igrejas dos ciganos se multiplicando, ali na Península Ibérica. Daqui a pouco tem mais igreja de cigano do que igreja evangélica. Se multiplicam no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, no Brasil, sul de Minas. Tem pastores no Brasil que estão indo pregar quase que só para ciganos. Ciganos cristãos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E você diz assim, irmão, mas cigano não é aquele povo que gosta de ler a sorte. Todo mundo brasileiro também gosta. Gosta de uma feitiçariazinha, brasileiro também gosta. Mas nem todos. Você vê hoje, os ciganos que gostam do ocultismo, segundo a história deles, são os que vêm da Turquia. Você vê o número de programas de ciganos até na televisão agora com profusão. Tempo. Deus diz, nos últimos tempos, mudarei a sorte de Elão. Quando você vê essa profusão de igrejas de ciganos, igrejas, você diz, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Quantas vezes nós esquecemos, Deus tem o seu tempo. Ele trabalha com plenitude de tempo. E o tempo dele, ele não tem que explicar para ninguém. O tempo de Deus é o tempo de Deus, ele não tem que explicar. Abraão estava numa boa na terra dele, lá no sul do Iraque. O pai dele tinha morrido, Terá. O irmão dele, Harã, tinha morrido, deixou Ló para ele criar. Ele era o príncipe semita.
Abraão, casado com uma mulher linda, a princesa Sarai, seus rebanhos, ele tinha um trono. Deus disse para ele: Abraão, deixa tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti, Abraão, na tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Abraão vai sair de tudo que tem, sem saber para onde. Eu não sei o que foi que aconteceu quando ele disse para Sara: vamos embora. Para onde? Não sei. Chega em casa e diga isso para sua mulher: o caminhão está aí, vamos fazer a mudança. Para onde? Não sei. Eu quero saber qual a mulher que vai entender isso. Eu posso imaginar que foi a vida dele, coitado, armando, desarmando tendas pelo deserto de Abadã, e Sara reclamando, porque mulher reclama. Eu sou mulher, se eu fosse no lugar dela eu ia reclamar. Doido! Ele foi. Mas Deus disse para ele: em ti e na tua descendência. Então estava claro que ele ia ter descendente, não é? Foram. Abraão tinha 75 anos. Andou, armou, desarmou tendas pelo deserto de Abadã, e andou. Eu vou dizer para vocês, eu morei na terra de Abraão. Nós saíamos de lá, de avião, 1h10 estávamos em Bagdá. E depois tomávamos outro avião, 1h20 estávamos no Cairo. Abraão saiu a pé e foi para a Palestina. Dá para entender quanto tempo este homem rodou? Mas ele foi. Bem, quando ele chegou nos carvalhais de Mamre, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Essa é a terra que eu tenho para ti, toda a descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão andou. Sabe o que ele viu? Fome. Havia fome naquela terra. Só Deus. Para tirar uma pessoa que está no trono, bem bom, com tudo, faz uma promessa gigantesca. Quando o homem chega na terra da fome, ele diz: é isso aqui que eu tenho para ti. Entendeu? Não dá para entender. Não dá para entender, porque os juízos de Deus são insondáveis. Vai querer dizer que entendeu Deus? Eu não entendo. Um Deus que me tira do meu bem bom, me manda aí e me faz uma promessa gigantesca. Quando eu chego no meio do pior, ele diz: é isso aqui. Essa é a coisa boa que eu tenho para você. Alguém está doido. Alguém está doido. Eu devo estar olhando tudo errado. Quão insondáveis são os teus caminhos. Insondáveis. Deus não estava falando de um tempo imediato. Deus estava dizendo: olha para mim. Olha para mim. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou Deus. Passaram-se tantos anos. A pobre da Sara humilhada. Por quê? Foi para o Egito, voltou do Egito. Cadê o filho? Chegaram ao ponto de se apressar e ele ter um filho com uma escrava. Que humilhação. Quando foi, Sara, sempre estéril, já tinha passado pela menopausa. Me aparece Deus. Abraão, 99. Sara, 90. A situação deles era a pior possível. Estavam brigados. Capítulo 18 de Gênesis. Abraão estava sentado nos carvalhais de Mamre, à porta da sua tenda no maior calor do dia. Por que ele estava lá do lado de fora? Calor, no maior calor do dia, ali são 60 graus, meus irmãos, eu conheço aquilo. Por que esse homem não entrava na tenda?
Lá dentro devia ter uma jararaca, era Sara. Era Sara. E o velho lá fora. E o velho lá fora, 99 anos. Como se faz isso com o marido, minhas irmãs? Uma velha de 90 faz isso com o pobre do marido? Porque estava se sentindo jogado fora. Porque a atenção de Abraão era mais para o filho, Ismael. Estava uma confusão na casa. Sara estava braba. E ela não queria que Abraão ficasse só com o filho e com a mãe dele. Então, entrava na tenda. Já viu mulher de bico? Quando fica braba. Muito bem, meu filho, avisa para ela. O marido tem que ficar lá na porta. Eu acho que às vezes ele fazia para ela saber que ele estava lá. E ela dizia, que bom que ele está aí. Se ele entrasse, ela... Quando você briga com sua mulher, que você volta para casa, ela vê você chegar, o coração dela vibra de alegria, mas ela fecha a cara. Para você pensar que ela está brava. Se você sair de novo, você matou a mulher. Ela está feliz da vida, viu? Meu irmão que está me ouvindo. Ela está feliz da vida porque você voltou. É sim. Quem está falando aqui é a mulher, hein? Deixa eu entregar a mulherada. Ela está feliz da vida que você chegou, mas fecha a cara para se valorizar. Se eu estiver errada, levanta aqui você que é mulher e prova que eu estou errada. Se confessaram. Vai lá, meu irmão. Desfaz o gelo. Faz um carinho. Puxa a orelha. Abraça. Dá um beijo na cabeça. Dá um cheirinho. Vai dissolvendo o gelo. Ela está feliz que você chegou. Estou vendendo esse conselho. Aqui, ó. Bota o cheque. Bota o cheque. Me perdoem as irmãs, mas homem é sempre filho. Pode ser filho da sogra. Mas é filho. Trate mais o seu marido como se ele fosse o seu filho e vai ser melhor. Depois a gente envelhece. A velhice é um dom de Deus, mas é tão ruim. É tão difícil, principalmente ele fica sem marido, não tem mais com quem brigar. Agora deixa eu falar da Sara. Abraão lá fora, ele não aguentava mais. Teve uma hora que ele fez. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou. E eis 3 homens diante dele. Meu irmão, nessas horas você tem que levantar os olhos. Levanta os olhos para o Deus que inventou a família. Família é invenção de Deus. Você não escolheu esse filho para você. Foi Deus que escolheu esse filho para estar no seu ventre. Filho, você não escolheu essa mãe. Foi Deus que escolheu ela para você. Deus escolheu este pai para você. Pai, foi Deus que escolheu esse filho para você. Trate tudo como uma invenção de Deus, que família é de Deus. E quando ele levantou os olhos e viu aí Abraão, se apressou, pediu a Deus para fazer o culto doméstico. Aí ele invadiu a tenda de Sara. Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele correu, 99 anos, pegou o novilho, o tenro, mandou os empregados prepararem. Ele preparou a coalhada. Quando ele trouxe tudo por diante de Deus,
Leia isso depois do almoço em casa. Gênesis 18. Ele ficou em pé. Aí, Deus olhou para ele e disse: Sara, tua mulher, onde está? Ele disse: está aí dentro da tenda. Está lá, eu estou aqui, ela está lá, dentro da tenda. Aí Deus disse de novo para ele assim: de hoje a 1 ano, certamente voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Escuta aqui, todas as vezes que Deus diz Sara, ele diz tua mulher. Por quê? Será que haviam tantas Saras ali? Cada vez que Deus falava Sara, ele dizia tua mulher. Deus estava dizendo: ela é a tua mulher. Tu podes ter filho com a outra, mas a tua mulher é Sara. Aquela descendência que eu te prometi é do ventre dela. Abraão tinha 75 anos, quando Deus disse para ele: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Agora Deus veio aqui e disse: de hoje a 1 ano. O tempo de Deus para que nasça o herdeiro daquela promessa é daqui a 1 ano. Deus estabeleceu um tempo. E quando Deus estabelece um tempo, Ele vai cumprir no seu tempo. Enquanto não chegar o tempo, fica com a história: Senhor, apressa-te. Ele diz: por quê? Deus tem um tempo. Qual é a proposta de Deus para você? Qual é o tempo que Ele estabeleceu? Ele disse para José que ele seria o patriarca sobre todos os irmãos e até sobre o pai dele. Quanto José passou? Foi vendido como escravo. Foi para o meio de um povo que ele não conhecia. Ele era um menino que não tinha pátria, não tinha povo, ele não tinha língua, ninguém sabia de Israel. Ele passou por tantas coisas. Quantas vezes ele pensou: só pode ter sido o diabo que me deu aquele sonho, porque meus irmãos estão todos bem, e só eu estou aqui como escravo. Ele teve que ir para a casa de Potifar, para conhecer a classe A do Egito, para conhecer as peruas do High Society do Cairo, para conhecer como elas podem ser tão vis, como elas podem ser tão baixas, porque a mulher de Potifar era tarada. Elas podem chamar um empregado para deitar com elas na cama do próprio marido. Ele viu como é que aquelas mulheres tão empinadas podem ser tão baixas. Depois, como elas podem colocar o inocente no xadrez. Aí ele foi para a faculdade, presídio, xadrez. Ele foi aprender como era o baixo clero. Ele foi aprender como era a sociedade lá de baixo. Ladrão, bandido, tudo. Ele aprendeu a classe mais alta, a classe mais baixa, aprendeu o vocabulário lá de cima, o vocabulário lá de baixo. Deus disse: agora está pronto para governar esse povo. Chegou o dia, o tempo determinado da escola de José. Ele passou bem nos testes. Ele passou, ele não teve que repetir ano. E quando foi na hora que ele chega diante de Faraó, Deus o cobre com a graça, com o favor de Deus, e ele sai de lá como o homem mais importante do Egito depois do rei. O rei reinava, mas José governava.
Então, cumpriu-se o tempo. Era no tempo de Deus. Enquanto o tempo de Deus não se cumpre na sua vida, Deus está fazendo você aprender. Ele leva você na escola. E a escola de Deus não é nos bancos do shopping, nem nos aviões de primeira classe, nem sempre nos carros importados. A escola de Deus é sofrimento. Porque é através do sofrimento que os músculos da nossa fé são fortalecidos e exercitados. O tempo de Deus. O tempo de Deus na minha vida incluiu muita dor, muito sangue, muita lágrima, aparentes perdas, viuvez, enterrar filho. Mas ainda não se completou. Ainda estou aqui. Pelo que eu já vi, Ele está me preparando para a coisa mais difícil. Que é assim. As coisas com Deus vão se tornando cada vez mais sérias. Qual é o tempo que Deus estabeleceu para o propósito dele na sua vida? Veja que você não perca no teste. Deus tem um tempo para tudo na sua vida, porque Ele tem um tempo para tudo na vida de cada ser que Ele criou. Que você possa viver nesse tempo de Deus, sabendo que esse tempo está mais próximo de se cumprir cada dia. O povo pergunta por que eu corro tanto. Essa semana eu fui 3 vezes a São Paulo e disse, estou com 77. Correndo depressa, porque eu não sei quanto tempo me falta. Mas eu sei que falta muito menos do que quando eu tinha 50. Comece a olhar o tempo que está indo embora rápido. Cada dia da sua vida é menos um. Menos um. Comece a olhar essa escala na Kairós de Deus. Porque Ele estabeleceu um tempo para você. Nunca se esqueça de olhar o tempo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor, Deus nosso Pai, o Senhor que criou todas as coisas, todos os universos invisíveis, tronos, poderes, soberanias, estão diante do Senhor. O Senhor reina nos mais altos céus. O Senhor reina na terra. O Senhor reina por toda a eternidade, porque o Senhor criou a eternidade. O Senhor existe antes da eternidade. Nós lhe pedimos hoje, Senhor, que nós possamos acordar para saber que o Senhor estabelece tempo. A vida de cada um de nós está nas suas mãos. O nosso tempo aqui na terra está contado nas suas mãos. A sua palavra diz nos Salmos que o número dos nossos dias é contado pelo Senhor. E o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor estabeleceu o número de dias para nós. Cria em nós uma consciência de que o número dos nossos dias vai diminuindo. Cada dia que passa, à meia-noite. A sua palavra nos ensina no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que obtenhamos corações sábios. Pai querido, dá-nos um coração voltado para a Tua presença no tempo. E o que o Senhor exige de nós nesse tempo. Maturidade, crescimento na Tua palavra, conhecimento da Tua vontade,
Faz que nós possamos crescer, que nós possamos produzir, florescendo para a tua glória. Isso nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.